Ser jornalista no rádio é estar próximo do povo, é falar uma linguagem simples, de maneira que a população compreenda. Tem que ser bem objetivo. O jornalista de rádio ele não pode ficar fazendo firulas com a notícia. Ele tem que ser bem objetivo e utilizar uma linguagem que o seu público compreenda. Ele ser bem objetivo possível, essa é a tônica do jornalismo no rádio. Olha, eu acredito que ser jornalista no impresso não é muito diferente das outras formas de mídia, não. O que se discute muito hoje é se o jornalista está a serviço do interesse público ou se está a serviço do interesse da fonte. Ou seja, a fonte controla o jornalismo? Como fica essa relação? Ser jornalista na web hoje é extremamente difícil e extremamente desafiador. Porque vemos um leque infinito de informações que chegam ao nosso alcance por diversos meios, por blogs, pelas redes sociais principalmente. E o desafio do jornalista web é ser tão veloz quanto o rádio, ser tão preciso quanto o impresso e ser impactante como a TV. Então a gente precisa de credibilidade com instantaneidade. Ser jornalista de TV... Nossa, é até difícil de falar, né? Mas é ser um apaixonado pelo veículo de comunicação, é saber lidar com as outras mídias, é saber tratar a comunidade na qual você está inserido, é tratar com respeito o seu telespectador, respeitar a Dona Maria, o seu José, entender realmente o que se passa na comunidade, né? O que vai fazer diferença naquela comunidade, como eu vou fazer para ser útil àquela comunidade, né? Então, se eu busco isso, se eu busco ser importante, se eu busco ser relevante para aquela comunidade, eu consigo ser um bom jornalista de televisão. Ser jornalista em assessoria de comunicação é como ser jornalista no rádio, ser jornalista na televisão, ser jornalista no jornal impresso, nas redes sociais. Ser jornalista, na verdade, é o fazer. O instrumento, né, o veículo que vai publicar o produto desse fazer jornalístico é que muda. Mas assim, é claro que em cada um desses veículos há uma especificidade na atuação profissional. Eu consigo traduzir determinadas realidades para a realidade da pessoa mais comum. O cara tem uma chance, ele só vai entender de uma vez. Eu tenho a ajuda da imagem, né? Eu tenho a ajuda da imagem, a imagem vai me ajudar a contar uma história, mas eu preciso contar de forma rápida, tranquila, né? Para que a pessoa entenda. A pessoa não pode ter dúvida. Se eu começo minha reportagem com uma palavra estranha, diferente, conversando com palavras eruditas, arcaicas, o telespectador vai se perder. E ele tem a grande ferramenta na mão, que é o controle remoto. Ele vai assistir outro canal, né? E a outra questão é a ruína das fontes, né? Ela tem proporcionado, gerado mudanças no comportamento de jornalistas e de vários veículos. Entre eles, é você checar, rechecar, cruzar dados, né? Por quê? Porque é importantíssimo. Hoje, os veículos de comunicação que estão na internet têm todos esses públicos. Eles atraem pessoas de diversas faixas etárias que têm acesso à informação. Então a gente tem que ter um texto que seja atrativo, independente da idade. Então eu sempre penso, né? A gente tem que falar para um especialista que está lendo aquela matéria e também para um leigo. Então a gente tem que contextualizar também aquela pessoa que não tem nenhuma base sobre aquela informação. Então para isso a gente usa também os links e hiperlinks, que levam para outras redes de informação. O jornalismo radiofônico, ele se difere do jornal escrito, difere-se do jornal de TV. O que acontece? Nós temos um jornalismo radiofônico. Esse jornal ele tem que ser preciso, tem que ter uma linguagem que o público entenda, porque nós temos que dar vida a essa notícia. Ao contrário da televisão, que tem imagem e tem o texto, tem uma reportagem em seguida. Então, de maneira que você explique uma notícia com poucas palavras e numa forma de linguagem bem compreensível, para que o ouvinte ele possa entender. Na assessoria de comunicação é o mais abrangente, porque você é um pouquinho de tudo.
você precisa produzir conteúdos para as assessorias, para enviar para a imprensa, né, na assessoria de imprensa. Você precisa produzir conteúdo para ser postado nas redes sociais, que é um texto mais enxuto, mais curto, mais simples. Você precisa produzir áudio, se na empresa, na instituição que você trabalha tem uma rádio institucional. E você precisa produzir todos os produtos que são inerentes ao ofício do jornalista. Então, na verdade, não muda o profissional, muda o meio de divulgação do produto produzido. As dificuldades de se fazer jornalismo na televisão é o deslumbramento de alguns profissionais, né? As pessoas buscam a televisão pensando em aparecer, em ser repórteres e âncoras de grandes telejornais de rede, né? A pessoa entra querendo já estar no Jornal Nacional, né? Ele quer ter uma reportagem dele chamada pelo William Bonner, né? Quando, na verdade, ele deveria respeitar o jornalismo local. A partir do local bem feito, ele chega nas grandes redes, ele vai conseguir fazer sucesso. Então, a gente tem a vaidade, o deslumbre, a arrogância e o complexo de Clark Kent, como diria o jornalista Geraldinho, né? As pessoas, às vezes, não entendem que são seres humanos de carne e osso e se acham super-homens e que vão resolver a vida de todo mundo e que vão enfrentar todas as batalhas e salvar o planeta. Não, ele precisa entender que ele é o Clark Kent, ele é o repórter, ele é um ser humano de carne e osso. Ele não é o super-homem, mas é possível sim conseguir revolucionar o mundo a partir de pequenas práticas, a partir do jornalismo bem praticado no local. Então, é muito importante que o jornalista esteja atento para essas coisas, principalmente no mundo onde as coisas acontecem com muita velocidade. Então é preciso que a gente fique atento e que não se precipite, né? E que o jornalista lembre, né, o tempo inteiro de que ter sido atingido não recupera. Então, eu acredito que na verdade, todos nós, não digo só o norte de Minas, mas o Brasil inteiro e o mundo inteiro ainda está aprendendo a ver como é a internet e como ela pode alcançar as pessoas. Então ainda é um jornalismo inseguro, mas ao mesmo tempo muito criativo, porque ele consegue ter novas formas de chegar às pessoas. Então a internet possibilita isso ainda, porque a gente não precisa necessariamente estar com a pessoa para poder entrevistá-la. Basta usar os próprios meios que a internet nos possibilita. Acho que o jornalismo web é exatamente isso. Quando a gente acha que a gente já sabe fazer as coisas, a gente percebe que existe muito mais para ser feito e muitas outras possibilidades. A base do jornalismo, de um bom trabalho jornalístico, é, antes de tudo, a capacidade crítica, a postura ética, a relação com a instrumentalização da profissão, assim como é na medicina, no direito, em todas as profissões, o jornalismo também tem seus instrumentos regulatórios do fazer jornalístico. Agora, quem se propõe a incursar nessa profissão, quem está iniciando um curso, quem está concluindo um curso de graduação, tem que ter em mente que é preciso saber ouvir, é preciso saber ouvir, é preciso saber ouvir. E 3 vezes ler, procurar conhecer o máximo de tudo. Tem muita gente que fala, passou da idade. Nunca passou da idade. Conhecimento não passa de idade, conhecimento não ocupa espaço. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo é ser um jornalista, é contribuir com o crescimento da história da sua cidade, do país, do seu bairro, sei lá. Invista naquilo que você gosta. Quem está começando agora, bola para frente, seja honesto no que faz e, sobretudo, ame a profissão. Quem está começando agora, a mensagem que a gente deixa é de aproveitar ao máximo cada informação, cada oportunidade de leitura que surgir. Ler e ler muito. E, principalmente, ler o mundo, tá? Ler as pessoas que estão em sua volta, ler os bons exemplos que estão à tua volta. Aprender e aprender sempre.
nunca deixar de ser um aprendiz. Assim, com essa humildade, com essa percepção, o resto é consequência. Quer trabalhar no jornalismo impresso? Ótimo, mas não deixe de conhecer melhor o fazer jornalístico através de um outro veículo, porque, na verdade, todas as funções desempenhadas em todos os veículos, em todas as formas de desenvolver esse trabalho, elas são intrínsecas, elas estão interligadas, e é preciso conhecer melhor para poder fazer um trabalho mais contextualizado, mais inteiro, mais rico. É uma profissão que realmente traz uma satisfação pessoal, profissional muito grande, uma realização muito importante, é uma contribuição social muito grande quando o trabalho é feito com seriedade. E não é em nenhum momento uma opção de mercado, é uma opção pessoal. O resultado do mercado vem de acordo com essa dedicação, esse foco que vai te fazer um profissional diferenciado. O jornalista, ele é jornalista, seja numa rede social, no jornal impresso, numa rádio. Ele é o profissional. Então, a minha profissão é jornalismo. A minha postura como jornalista é a mesma em qualquer tipo de mídia para a qual eu estiver produzindo conteúdo. O que vai mudar é a adequação da linguagem, da estética para aquele veículo e a forma como o que eu produzir vai ser divulgado. Mas a minha identificação é com o jornalismo.